Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui no Instagram. Satisfeitas com esse fundo musical maravilhoso diante do trono. Fala sobre a presença de Deus, que é o assunto da live de hoje. O que faz o meu dia ter cor é a beleza da tua companhia. Não importa o lugar. Boa noite, Simone. Boa noite, Nara. Bem presente aqui, satisfeitas. Amigas, companheiras. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro, estás dentro de mim. Olá, Viviane, Mundo de Papel aí presente com a gente. Bem-vindos, tô dando um tempinho aí pro pessoal chegando. Enquanto aí você vai se deliciando essa música maravilhosa que fala sobre a presença de Deus, que é o assunto da live de hoje. Olá, Natinha. A paz, amada. Seja bem-vinda. Não importa o lugar, se comigo o Senhor está, com muito ou pouco sou feliz. Não importa o que está do lado de fora, és o meu tesouro, estás dentro de mim. Olá, Tatiana. Tua presença faz toda a diferença. Uau, que trecho maravilhoso essa música, né? Tua presença faz toda a diferença. Aleluia, aleluia. Vai sentindo aí onde você está a presença do Espírito Santo, te tocando, falando ao seu coração, trazendo paz. Quem sabe você está aí na sua casa, preparando a janta. Talvez você esteja voltando de um dia cansativo de trabalho, na condução, na rua, no trânsito. Que a presença do Senhor seja manifesta na sua vida nesse momento, e que você receba paz sem fim. Aleluia, a presença do Senhor faz a diferença na nossa vida. Nós estamos aqui essa noite para a última live de compartilhamento sobre o Salmo 23, tá bom? A gente encerrou o tempo de devocionais com o Salmo 23, tanto no WhatsApp quanto aqui no grupo, né? Aqui no Instagram, no Facebook. Eu estava fazendo postagens diariamente
Foram 20 posts, foram 20 áudios de compartilhamento pelo WhatsApp de um texto de 6 versículos. Olá, Carol, olá, minha irmã. Olá, Rose, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. E a gente teve 20 compartilhamentos de um texto de apenas 6 versículos. Olha quanta riqueza, quanta coisa tremenda a palavra de Deus é capaz de dar a gente, né? Esses dias eu estava pensando de tanto ler e meditar em Provérbios. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando, né? A palavra se renova, por isso eu posso ler um versículo a vida inteira e sempre ele vai trazer um entendimento diferente. Eu acredito que a nossa mente se renova, a gente amadurece, a gente cresce. E aí nós vamos entendendo a complexidade daquele texto. Então eu acredito que talvez se você mergulhar no estudo do Salmo 23, talvez você tenha mais aí do que 20 áudios e compartilhamentos para poder receber do Senhor para a sua vida. Então é muito, muito interessante. E nessa live de hoje a gente vai falar sobre o tema Deus, uma presença que revigora. Deus, uma presença que revigora. Eu queria orar por você nessa hora. Olá, Odete. Queria orar por você nessa hora. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo que vamos passar aqui, te agradecer por tudo que já foi construído, tudo que já foi realizado, para que eu estivesse aqui hoje, para que essas mulheres estivessem aqui hoje. E quero te agradecer pelo que ainda virá, nesse tempo que compartilharemos dessa live aqui no Instagram e depois, né, à medida que as pessoas forem assistindo no IGTV ou no YouTube, eu quero te agradecer, Senhor, pelo que tu já fizestes, pelo que tu estás fazendo agora, pelo que vais fazer daqui a poucos minutos e o que o Senhor ainda vai fazer num futuro que eu desconheço. Abençoe cada uma das minhas irmãs, que elas sintam a paz, o refrigério, o vigor do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olá, Solange Paula, seja bem-vinda. Nós tivemos algumas lives aqui sobre o Salmo 23, né? A gente já viu, inclusive, os 4 primeiros versículos desse salmo. Como ele é pequenininho, vou lê-lo aqui para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lembrando que esse nada tem a ver com tudo que vai ser dito no Salmo 23, né? Nas coisas que Davi falará nos próximos versículos. Ele vai dizer que coisas são essas que nunca vão faltar, porque ele tem um bom pastor. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para as águas tranquilas. A gente viu que esse versículo tem a ver com a personalidade da ovelha, com a estrutura desse animal, né? A personalidade do animal, o estilo, né? O jeito desse animal, como ele se comporta, principalmente diante do perigo. A gente viu que a ovelha fica agitada, a ovelha começa a se movimentar sem propósito nenhum, por pura agitação, pura inquietação, e literalmente o pastor faz com que ela repouse, com que ela deite em pastos verdejantes, e as conduz, né? Conduz essas ovelhas para as águas tranquilas, ou seja, ele dá para ela o que ela precisa. O versículo 3, renova a minha alma ou refrigera a minha alma. A gente viu que refrigério é um alívio, um copo de água depois de uma caminhada difícil. É um alívio do Senhor. Então ele alivia as minhas emoções, ele alivia as minhas estruturas psicológicas, neurológicas. Ele me traz alívio para toda tensão, para toda dificuldade. Pensa assim, ó, nas suas costas bem rígidas e alguém vem e faz aquela massagem. Não é um refrigério, não é um alívio? Ele refrigera todo lugar, seja ele qual for, do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, que estejam sob tensão, sob preocupação extrema. Ele traz refrigério para nós. Guia-me pelas veredas da justiça. Hoje mesmo foi essa minha oração na minha devocional pela manhã. Eu disse, ai Senhor, realmente eu preciso que o Senhor me guie até pelos caminhos certos. É tão interessante esse texto, né? Essa parte do Salmo 23. Ele não apenas me aponta um caminho certo, mas ele me ajuda no caminho certo.
sabe? De maneira que não é só fazer o que é certo, mas é fazer o que é certo com as motivações corretas e da maneira correta. Por isso ele vai me guiar até pelas veredas da justiça, que significam os caminhos retos, aplainados do Senhor. Amém? O verso 4 foi o tema da última live. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte. A gente viu na última live que todos nós teremos de passar por momentos assim. Isso é inerente à nossa vida humana, à nossa condição limitada, né, como seres humanos. E quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, que aqui não é um lugar fixo, realmente não é que existia um lugar assim na época de Davi com esse nome, o vale da sombra da morte, mas é referência de situações, de momentos difíceis na nossa vida, que a gente se sente no limite. E é essa sensação de morte, né? Essa proximidade da morte, porque nós estamos indo para o nosso limite, nos sentindo falindo em muitos aspectos. O corpo não corresponde, as emoções não correspondem. Então, são situações da vida que nos fazem ter uma sensação de morte física, espiritual, emocional. Não temerei mal algum. Por quê? Porque a situação não merece medo? Não merece, é o vale da sombra da morte. São coisas especialmente difíceis para nós. Mas eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. Porque a presença dele faz toda a diferença. A gente vai ver isso um pouquinho mais hoje. Tua vara fala da correção, né? E também de espantar os inimigos, os animais selvagens que tentavam atacar as ovelhas. Com a vara, o pastor os expulsava, os afugentava. E também dava dava uma espancadinha de leve na cabeça da ovelha quando ela estava lá com seus ataques histéricos. Porque a gente viu também na semana passada que o vale da sombra da morte tende a trazer à tona o que há de pior em nós. Então, com a vara, Deus nos contém e nos livra de nós mesmos. E o cajado, que serve para puxar a ovelha quando ela está se desviando do caminho ou quando ela está presa em algum arbusto, algum obstáculo pela jornada. Esse pastor puxa a ovelha com seu cajado e atrás para perto dele e para perto do rebanho. A gente viu isso também, que esse trazer para junto de si também é trazer para perto de pessoas que vão nos abençoar, vão nos ajudar a nos manter no caminho certo. O verso 5. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, verso 6, certamente me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? E são esses 2 versículos que vão nos dar base, respaldo para a conversa que vamos ter aqui essa noite. O Salmo 23, ele traz a vida de Davi dividida em 2 momentos especiais. Os 4 primeiros versículos falam sobre a experiência de Davi enquanto pastor de ovelhas. Ele faz uma metáfora da sua vida como pastor, dos cuidados que ele tinha com suas próprias ovelhas e a maneira como Deus cuida do seu povo, cuida dos seus filhos. Os 2 últimos versículos já estão relacionados à vida dele como rei. Então ele faz essas comparações, ele usa a sua vida como rei de Israel como uma inspiração para a construção desses 2 versículos. Então, na verdade, o Salmo 23 é um resumo das experiências significativas da vida de Davi com Deus, tanto na época em que ele era um pastor de ovelhas, quanto na época em que ele se tornou o rei de Israel. Davi descobriu, tanto como pastor quanto como rei, que Deus está sempre acima dele. Sempre acima dele. Veja bem, Davi era o pastor. Davi era o rei. Ok? Foram posições que ele conquistou em sua vida. Ele era um pastor e ele havia se tornado um rei. Mas quando ele constrói o Salmo 23, ele coloca Deus na posição de pastor e desce para a posição de ovelha. E coloca Deus na posição de rei e desce para a posição de um convidado ilustre do rei. Muito, muito interessante isso. Davi saiu de um cenário de humildade, de pouca exposição, de uma vida sem
sabe, vislumbre, sem aparecer, pouco notória, pouco notável, melhor dizendo. Ele chega a dizer sobre sua vida que Deus o tirou por detrás das malhadas. O Senhor o colocou em grande exposição, como rei de Israel, ou mesmo como um príncipe, né, ou duque, não sei que título ele recebeu quando casou com Mical. Mas antes de se tornar rei, Davi já fazia parte da família real, porque ele era genro de Saul. Ele casou-se com Mical quando venceu Golias. Ele recebeu como prêmio, entre outras coisas, a mão da princesa, a mão da filha de Saul. Então ele havia experimentado uma mudança, assim, uma rotatória na vida dele, né? Girou 360 graus. Ele saiu da posição de pastor e chegou à posição do rei, de rei. Um rei amado, um rei querido. Um rei que tinha total aprovação do Senhor. Mas quando ele vai contar essas histórias, um dos salmos que mais toca o nosso coração, um dos salmos mais lidos e comentados até por pessoas que nem crentes são, Davi muda a posição. Ele se coloca como uma ovelha, ele se coloca como um convidado do pastor, do rei. Amém? Então Davi aprendeu que Deus está sempre acima de nós. De vez em quando eu digo aqui para as meninas, né, minhas filhas, eu tenho 2 filhas, se você não me conhece muito bem, mas de vez em quando eu digo para elas, não importa o quanto vocês vão crescer, se desenvolver, eu sempre serei a mãe de vocês. Sempre. Você vai fazer 25 anos, né? A mais nova, a mais velha. 25 anos, bota mais 25 aí, vai dar a minha idade, que é a idade que eu tinha quando você nasceu, né? A Suzane, que é a mais nova, você vai ter 25 anos, bota mais 27, que é a idade que eu tinha quando você nasceu. Então, amadas, independente do quanto a gente cresça na vida, sabe, do quão longe, o quão alto o Senhor pode nos levar, Ele sempre estará acima de nós. Sempre. O Salmo 139, também escrito por Davi, diz: quando eu chegar no mais profundo abismo, eu verei o Senhor. Mas se eu subir no mais alto monte, ali me encontrarei contigo. Se eu subir os degraus da vida e chegar à mais alta posição, uau, Ele já estará lá. Ele já estará lá. Eu gosto de pensar que o futuro é um lugar para onde eu estou indo, mas onde Deus já está. Ele já está no meu futuro, preparando tudo para mim. Ele mesmo diz isso no livro de Jeremias: eu é que sei que pensamentos têm sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro bom e próspero. Então Ele já está pensando no meu futuro, Ele já está lá na frente. Nunca, nunca a gente pode perder isso de vista, amadas. O tanto que a gente crescer não significa que estaremos no mesmo nível do Senhor. Aliás, pelo contrário, a lógica do céu é muito invertida se comparada à lógica humana. Jesus disse: quem mais manda no meu reino é quem mais serve. Ezequiel teve uma experiência das águas que encheram o templo. E quanto mais ele conhecia de Deus, mais baixo ele ia. Veja bem, mais fundo ele ia. Então mais ele crescia na presença de Deus. Esse ensinamento de Davi no Salmo 23 é precioso demais. Não importa o quão alto eu chegue em minha vida, o Senhor sempre estará acima de mim. Sempre estará à minha frente. Sempre. Ele é um pai que não deixa de crescer porque seu filho está crescendo também. Não é verdade? Então a gente precisa trazer isso no coração. E a gente vai estar conversando, né, sobre essa presença poderosa de Deus, essa presença maravilhosa, uma presença que revigora. E olha o que Jó diz no livro dele, né, no capítulo 41, versículo 22. Jó 41, 22. Ele diz assim: diante dele, até a tristeza salta de alegria. Uau! Uau! Que presença poderosa é essa? Que faz a tristeza se alegrar. Não é o triste se alegrar. Viu?
A presença de Deus não dá alegria para o triste. A presença de Deus faz com que a própria tristeza salte de alegria. Que presença poderosa! Que presença poderosa! Que presença poderosa! Você sabia, se você é uma mulher tímida, envergonhada, você sabia que a sua vergonha, a sua timidez fica envergonhada na presença de Deus? Se você é uma mulher mais temerosa, você é uma mulher muito cheia de receios, muito cheia de medo, você sabia que o medo sente medo de Deus? Se você é uma mulher dada à tristeza, à melancolia, você sabia que a tristeza que hoje talvez esteja consumindo o seu coração vira alegria na presença de Deus, experimenta alegria na presença de Deus? E mais uma vez eu faço referência ao Salmo 139, quando Davi diz: nem mesmo as trevas são escuras demais para ti. Aleluia! Que presença poderosa! Que presença poderosa! Que presença poderosa! Eu gostaria de falar muitas coisas aqui nesse momento, mas essa frase é o que consome meu coração. Que presença poderosa! E o Salmo 23 nos ensina que tudo pode mudar na presença do Senhor. Eu posso estar com medo, agitada por alguma situação difícil. Se Ele estiver comigo, eu consigo repousar em pastos verdejantes. Se Ele estiver comigo, eu bebo água. Água dos rios que são tranquilos, que não são turbulentos. Eu posso me sentir cansada, mas se eu estiver na presença dEle, como diz o verso 3, eu recebo refrigério, alívio para o meu cansaço. Eu posso estar desorientada, temerosa se o que eu tenho feito é certo ou não, se estou me mantendo no caminho certo. Se Ele estiver comigo, Ele me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, seja escuro, seja terrível, seja assustador, eu não preciso ter medo, porque a presença dEle faz o medo ter medo. Diante da presença dEle, o medo tem medo. A presença dEle passa comigo por esse vale, me dando a garantia da proteção com a sua vara. A presença dEle no vale da sombra da morte me dá a garantia de que eu não ficarei presa em momentos de choro, em momentos de dor, porque o seu cajado vai me arrancar desse arbusto que me prendeu, que insiste em não deixar que eu caminhe. O cajado vai me trazer para perto dEle. A presença dEle pode mudar todas as circunstâncias da nossa vida, porque Ele é luz, porque Ele é amor, porque Ele é força, porque Ele é vigor, Ele é alegria, Ele é paz, Ele é justiça, Ele é bondade, Ele é benignidade. Quando Ele chega, o mal não resiste à presença do Senhor. Por isso você não pode abrir mão em sua vida de experimentar a convicção de que essa presença está com você. Não basta apenas você ler na Bíblia e acreditar. Provérbios diz, né? E o Salmo 119 também fala sobre isso. Que não é só entender cognitivamente, ter uma compreensão cognitiva que Deus está em mim, porque a Bíblia diz que Ele habita em mim. Eu preciso experimentar isso no meu dia a dia. Uau, Ele está aqui. Eu estou sentindo a presença dEle. A presença dEle, eu estou sentindo a presença dEle. Amadas, eu falo muito sobre santidade, eu prego muito sobre isso. É um assunto que sempre está nas minhas mensagens, nas minhas pregações. Eu estou sempre falando sobre santidade. E olha, a presença de Deus é sensível ao pecado. Deus não gosta de um ambiente de pecado. Então nós precisamos abandonar certas coisas na nossa vida para conseguir sentir com mais força e poder a presença do Senhor em nossa vida. Isso é indispensável, você viu? Quantos benefícios de se perceber a presença dele? Davi não está dizendo aqui sobre o que ele leu na lei de Moisés. Davi está dizendo das suas próprias experiências. No dia que eu me senti assustado, Ele veio e me fez repousar nos pastos verdejantes. Eu precisava de água, mas eu estava tão agitado
Ele me levou às águas tranquilas. Eu estava cansado e Ele me refrigerou. Davi está dizendo aqui da sua experiência com a presença de Deus. Você precisa buscar em sua vida experiência com a presença de Deus. Há uns anos atrás, eu tomei essa decisão, que eu não passaria 24 horas sem ter uma experiência clara em minha vida da presença de Deus. Às vezes é uma brisa suave, uma canção que me conduz às lágrimas, aquele abraço que eu sinto, aquela mensagem que chega. Olha, hoje uma amiga mandou uma mensagem para mim: Ana, eu estava ouvindo essa música, o Espírito Santo soprou seu nome no meu ouvido. E como aquela música me abençoou. São experiências reais da presença de Deus conosco. Você não pode abrir mão disso na sua vida, de ter experiências diárias e reais com a presença de Deus. No verso 5, ele vai dizer que na presença dele há cuidado, honra e sentimento de pertencimento. Por quê? O verso 5 é uma metáfora da maneira como um rei recebia um convidado de honra. Esse convidado de honra recebia um azeite perfumado em sua cabeça, indicando que ele era um convidado especial. Ele era colocado diante de um banquete farto. E ele recebia bebida sem limite. Ele poderia beber o quanto desejasse. É isso que Davi está dizendo aqui. Quando eu estou cercado de inimigos, de pessoas que me querem mal, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz diante dos meus inimigos? Ele prepara um banquete que deixa claro para os inimigos: tudo que você tirar dele, eu terei prazer de restituir. Tudo que você privá-lo de viver, eu terei prazer de lhe dar. Olha, tá vendo aqui a minha filha? Sempre haverá comida para ela. Nunca faltará minha provisão para ela. Ele faz isso diante dos nossos inimigos. Ele unge nossa cabeça com óleo diante dos inimigos para dizer: tá vendo essa menina aqui? Essa pobre menininha aqui de Realengo? O que você daria por uma menina nascida e criada em Realengo? Filha de uma dona de casa e de um rodoviário. Estudou a vida toda em escola pública. De família simples, de família humilde. O que você dá para ela? O que você faz por ela? Hein? Você acredita que ela pode fazer alguma coisa? Que ela pode ir além? Pois eu vou ungir a cabeça dela bem na sua frente, para que você saiba, Satanás, que ela tem honra. Ela tem honra. Ela é especial para mim. E ele faz o meu cálice transbordar, como quem diz: nunca terá fim. Eu sempre tenho coisas boas para te dar. O seu cálice sempre vai transbordar. Sempre vai transbordar na minha presença. Você sempre vai ter o suficiente e para transbordar. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Então, amados, na presença dele, nós temos cuidado como um convidado de honra, e nós temos filiação, sentimento de pertencimento. Eu pertenço a ele, eu sou dele, ele é o meu pai. E veja bem, não houve nem comunicação com os inimigos, não houve bate-boca, não houve briga. E quem são esses inimigos, né, Paulo? Aqueles que Paulo diz: nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra todo império maligno que opera nas regiões celestiais, esses inimigos invisíveis, que às vezes usam pessoas, usam situações para nos desestruturar. Não é nem bate-papo do Senhor com eles, ele apenas nos honra, nos abençoa, nos dá mais, sabe, nos dá algo abundante. E o inimigo vê claramente que nós pertencemos a esse Deus. Aleluia! Na presença dele há banquete, minha irmã. Na presença dele há óleo perfumado na sua cabeça, que te faz lembrar que você tem valor, que você é especial. Você entende isso? Quando eu digo que na presença dele
há óleo ungido que te faz lembrar que você é um convidado especial naquele banquete, eu estou dizendo que esse óleo cura o seu coração de complexidades, de sentimentos de abandono, de inferioridade, de sentimentos que te colocam em níveis muito baixos. Esse óleo ungido te restaura a honra, o valor. Tem uma música, né, dos Satisfeitas que fala sobre isso. Há uma verdade sobre mim, há uma verdade sobre quem eu sou, e essa verdade foi liberada na cruz pelo meu Salvador. Minha vida a Ele eu entreguei, todo o meu passado apagou. Uma nova identidade foi liberada em Jesus. Nova criatura sou. Eu sou amada, valorizada, eu sou aceita. Pelo grande eu sou sua filha, sua herdeira, fui transportada pro seu reino de amor. Aleluia! Esse óleo derramado vai dizendo isso para as suas emoções. Você é especial, você é querida, você é amada, você é bem recebida, você aceita. Você pode se sentar na mesa do rei. Você pode comer o que ele tem para te dar. Amadas, quantas mulheres de Deus têm recusado banquetes do Senhor porque elas se sentem impróprias para se sentar à mesa. Amada, receba hoje, onde você estiver, óleo ungido na sua cabeça. Uma liberação de Deus para que você se sente na mesa e coma do banquete. E coma do banquete. Que teu cálice, minha irmã, transborde. Porque Ele tem superabundância para liberar na sua vida. Isso não é o evangelho da prosperidade, meus irmãos, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Aliás, a prosperidade é bíblica. E ela tem, assim, várias vertentes, não é só no aspecto financeiro. Tem muitas pessoas que têm uma condição boa, mas são pobres. Pobres de espírito. Pobres na sua alma. Óleo ungido na sua cabeça para te restaurar o valor na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Amém? Receba o óleo do Senhor na sua cabeça, que te restaura essa segurança. E o verso 6 ele vai dizer: bondade e misericórdia me seguirão. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na presença dele há manifestações de amor. Por quê? Porque esse verbo aqui, seguirão, bondade e misericórdia, certamente me seguirão. Se você for olhar lá no hebraico, o texto em que o Salmo 23 foi escrito, o significado desse verbo ali no hebraico dá a ideia de um animal, um predador caçando a sua presa. Uau! Isso significa que o amor de Deus está à sua caça. Porque bondade e misericórdia aqui são as manifestações do amor de Deus no seu cotidiano. Quando ele age com bondade, com misericórdia sobre sua vida, ele está demonstrando o quanto te ama. Está demonstrando o quanto te ama. A Tatiana disse, não é o evangelho da prosperidade, mas é extremamente próspero. Isso mesmo. Isso mesmo. Você tem noção, você já viu isso em algum filme? No Discovery, no Animal Planet, que você vê aqueles animais ali, ó, sabe? Um predador, um leão, esperando a hora certa de caçar. Quando ele vai para cima da presa, ele não tem intenção de errar. Ele vai para acertar. O amor de Deus é comparado por Davi a esse ato, a esse momento que o animal vai caçar a sua presa. Quando Deus olha para você assim, olha ela ali lavando louça, olha ela ali caminhando para a igreja, olha ela ali orando, olha ela ali de madrugada cuidando do filho, olha ela ali preparando a comida para a sua família, olha ela trabalhando, olha ela estudando, ele fica olhando à espreita. Quando ele percebe o momento exato, o amor de Deus te caça sem intenção de errar. Ele não quer perder a presa. Ele quer te agarrar e transbordar sobre você atos de bondade, de misericórdia, na presença dele.
a manifestações extravagantes, exageradas de amor. Você viu a comparação que Davi fez? Que o amor dele vai te seguir, vai te perseguir, como um animal persegue sua presa. É extravagante, é intenso, é forte e você não tem como escapar. Aí eu lembro daquela música, né? Oh, impressionante! Impressionante é o teu amor por mim. É impressionante. Sabe, é assim uma coisa difícil até de se entender. Como é que Deus pode nos amar dessa maneira? Mas é assim que Davi descreve esse amor do Senhor. E aí na segunda parte, e aí eu quero chamar a sua atenção para isso, ele diz, para sempre. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Para sempre. É quase um suspiro por algo que era completamente fora da realidade de Davi. Primeiro que na época de Davi nem se ia ao templo tantas vezes como nós vamos à igreja, né? Tem igrejas aí que tem atividades todo dia, não é verdade? Aqui a gente vai à igreja 3 vezes na semana aqui em Rio Grande, na casa de oração, onde eu congrego. Quarta, sexta e domingo. Mas a igreja tem muito mais atividades do que a nossa, eu reconheço. Mas na época de Davi não era assim. Se ia ao templo em momentos específicos, esporádicos, festas, ajuntamentos do povo. Não se ia ao templo todo domingo como a gente vai, ou às vezes durante a semana para as reuniões de oração, reunião de homens, reunião de mulheres, reunião de crianças, reunião do coral, reunião não sei o quê. Não se tinha isso. E outra coisa interessante era o relacionamento que Davi tinha com o Espírito Santo. Davi viveu no período da lei. E nós sabemos que o período da lei é marcado pela visitação do Espírito Santo. Ele vinha, visitava aquelas pessoas e as capacitava para uma atividade especial. Mas nós não vivemos na dispensação da lei. Nós vivemos na dispensação da graça. O que é isso, Ana Paula? A dispensação da graça é manifestada, ela é, melhor dizendo assim, caracterizada pela descida permanente do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós nos tornamos o templo do seu Espírito. Nós somos o templo. Davi suspira, minhas irmãs, pela vida que a gente tem. Por essa possibilidade que temos de ter a presença de Deus constantemente em nós, através do Espírito Santo. As experiências esporádicas que ele teve com o Espírito Santo foram tão lindas que fez com que Davi desejasse viver isso sempre. Eu quero sempre estar na tua presença. Eu quero sempre estar na tua casa. Eu quero sempre estar em comunhão. Eu quero sempre te adorar. Eu quero sempre te louvar. Eu quero sempre te ouvir. Eu quero sempre ver a tua Shekinah. Eu quero sempre ter experiências contigo. Davi suspirou pela nossa vida. Então eu te pergunto, o que nós temos feito dessa vida? Dessa moradia do Espírito Santo? Há pessoas que nem se referem ao Espírito Santo. Nem falam o nome Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que é Ele quem habita em você, Ele te guia na verdade, a palavra é a verdade. Ele te consola, Ele te instrui, Ele te ajuda. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele traduz a sua oração no trono de Deus. Porque nós não sabemos orar como convém, como diz Paulo. Mas o Espírito que sonda a mente do Senhor, Ele traduz a nossa oração. Ele diz, espera aí, não era bem isso que ela queria dizer. Ela queria dizer isso, é isso que ela quer. Ele traduz. Esse Espírito grita dentro do nosso espírito, Abba, Pai. Lembrando dentro de nós, lembrando ao nosso espírito que temos um Pai. Você tem um amigo. É o Espírito Santo de Deus. Minha irmã, você precisa conhecer o Espírito Santo de Deus. Quando alguma mulher me pergunta, como é que é isso? Ouvir a voz do Senhor falando audivelmente ao seu coração, ao seu ouvido. Eu digo, o nome disso é Espírito Santo. É Espírito Santo. Eu preciso conhecer o Espírito Santo. Eu preciso ouvir a voz dele. É Ele quem está morando em mim. É Ele quem está me guiando, me orientando. Eu preciso
me aproximar dele. Eu preciso conhecê-lo mais. Eu preciso ouvir a voz dele, a direção dele para a minha vida. Amadas, nós precisamos conhecer profundamente o Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo nos instrui na carta aos Gálatas: enchei-vos do Espírito. Ele diz: não vos embriagueis com vinho. Não fica aí abraçando esses atalhos da vida que vão te deixar assim quase que bêbado, para você sentir aquela coisa extraordinária. Não, encha-se do Espírito. Comece a pensar nele. Aí você diz: como eu posso ser cheio do Espírito? O versículo diz: adorando, cantando, salmodiando no vosso coração. Você vai se enchendo do Espírito. Minhas irmãs, eu faço uma relação desse texto de Gálatas com a mulher samaritana. Quantas vezes nós voltamos ao poço com o nosso cântaro, buscando algo que nos alivie, que nos fortaleça, que reafirme quem somos, que nos dê liberação para realizar o que temos que realizar, liberação para fazer o que nós temos que fazer, sentimento de pertencimento. Nós voltamos a esse poço. Sabe por quê? Porque temos nos embriagado com vinho. Com vinho. Com essas coisas que nos dão prazer momentâneo. E às vezes está nos faltando beber da água que Jesus disse para ela. Quando você beber dessa água, que é o Espírito Santo, o meu Espírito em você, quando ele entrar dentro de você, ele vai criar dentro de você uma fonte. Você não vai precisar mais ir atrás de água nenhuma. Dentro de você é uma fonte. O que tem que acontecer vai brotar de você para fora. Você não vai mais buscar de fora para trazer para dentro. Você vai caçar lá dentro de si e vai ativar a fonte que está dentro de você. Será que isso é tão difícil da gente entender? Será? Está tão claro o que Jesus está dizendo. Se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Porque dentro de você vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Uma conexão com o céu. Nós precisamos mergulhar dentro de nós mesmos, dentro desse Espírito que está em nós e trazê-lo para fora. No sentido de manifestar essa presença em nosso cotidiano. Como é que você faz isso na sua vida, Ana? Amadas, eu luto todo dia para que o meu momento de leitura bíblica e de oração não seja uma obrigação. Eu estou fazendo isso porque eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia e agreguei só conhecimento à minha mente. Eu quero ser sensível a essa presença. Cada época eu vou explorando novas maneiras, mas nesse tempo que eu estou vivendo, eu coloco uma canção. Eu queria até compartilhá-la aqui, não estava no script, então você tem um pouquinho de paciência aqui comigo, mas eu coloco essa canção para tocar. E aí eu vou ouvindo essa canção. E ela vai preparando o meu coração para receber a presença de Deus. Olha, veja bem aqui. Que coisa linda. Só um instrumental traz paz ao nosso coração. Só um instrumental dessa canção, olha. Eu vou para o meu lugar secreto, sem distração. Eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Eu quero sentir essa presença. Eu boto esse louvor para tocar. Eu já começo, Senhor, eu anseio por Ti, por Tua presença e liberdade. Senhor, lembra que eu fiz aquele voto comigo mesmo. Eu quero passar um dia sem sentir Tua presença. Eu quero sentir a Tua presença. Eu fico quietinha, ouvindo essa canção. Eu começo a cantar. Começo a cantar para Ele gosta de me ouvir cantar. Conhecer-te mais. E estar mais perto de Ti. Mergulhar no Teu rio, Senhor. Sentir Teu fluir. De mim. Eu vou adorando.
vai mexendo com o meu emocional. Eu pego minha Bíblia e começo a ler. Faço baixinho ali na minha mente a oração do Salmo 119, verso 18, que diz: abre meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei, e me derramo. Começo a orar e faço pausas na minha oração, porque oração é um diálogo. Eu falo e ele fala também. Eu paro. Às vezes eu tenho respostas imediatas à oração, porque é um diálogo. Às vezes a gente fala. Em nome de Jesus, amém. Levanta e vai embora. Agora eu vou ficar esperando a resposta. Talvez a resposta fosse naquele momento. Se você tivesse dado uma pausa, respirado e ouvido Deus falar com você. Eu sei que durante o dia eu posso me distrair com muitas coisas. Eu passo muito tempo na cozinha, cozinhando para minha família. Eu gasto muito tempo do dia na cozinha. E eu gosto, enquanto estou cozinhando, ouvir audiobooks, ouvir músicas que vão me aproximar de Deus, vão falar menos de mim e vão falar mais do Senhor. Sabe? Que tempo, que louvores que a gente vive na nossa geração, que às vezes é só sobre a gente e quase nada sobre Deus. Às vezes eu recorro a músicas mais antigas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome, coroamos a Ti, Senhor Jesus. Grande é a Tua fidelidade. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Amadas, e me permito a essa experiência com Deus. Se ali naquele momento de adoração, se naquele momento que eu estou cantando louvores enquanto eu cozinho, a presença dele começa a vir, o rio começa a fluir, eu começo a sentir aquele fogo, aquela intensidade dentro de mim, eu me permito desligar o fogo, me ajoelhar na cozinha e me derramar na presença do Senhor. A minha família já sabe que em casa os sinais, né? Eu fecho a porta da cozinha, eles já sabem que aconteceu alguma coisa ali, que nem entram. Seja sensível à presença do Espírito Santo. Isso em qualquer lugar. Às vezes eu estou no ônibus e eu olho alguma coisa na rua e me chama a atenção. Eu digo, tu estás aqui, né? Eu estou te sentindo aqui, Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso, Mara. Relacionamento íntimo com o Senhor. Relacionamento íntimo com o Senhor. Olha, amadas, nem precisa ser muito demorado. Com o tempo isso acontece. Com o tempo, esse momento vai se ampliando em termos de relógio. Ele vai ficando mais intenso e mais e maior, né? Digamos assim. Nem precisa ser demorado, só precisa ser todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Você come todo dia? Você bebe todo dia? Você precisa da presença dele todo dia. Todo dia. Sabe, amados, esses dias eu tive uma experiência com o Senhor, eu quero compartilhá-la com você. Apesar de que eu ouvi falando das minhas experiências, né? Eu estava no meu momento de devocional e foi um período, né, na minha vida que eu estava bem agitada, muitos compromissos, e eu fui percebendo que a qualidade da minha oração estava diminuindo. E lembra que eu falei, eu fiz esse voto comigo. Eu não quero passar 24 horas sem ter experiências da presença. E eu fui pro meu lugar secreto, comecei a falar com Deus, falei, ai Senhor, tanta coisa para resolver, eu tô com dúvidas, eu não sei qual decisão tomar. E ele falou para mim assim, paz. Isso te lembra alguma coisa? Paz que excede o entendimento. Automaticamente eu me remeti ao texto de Filipenses 4, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam conhecidos diante de Deus todas as vossas necessidades por oração, súplica e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. E o Senhor falou para mim, tá faltando paz aí? Eu falei, ai tá, Senhor. Porque tá faltando oração. Me entrega que eu te dou paz, que excede o entendimento. Eu disse, uau, é mesmo. E aí voltei àquela quietude, aquele tempo mais gostoso que eu
tenho, procuro cultivar no meu dia a dia. A Bíblia diz em Isaías 40, 29, que Ele dá força ao cansado e renova o que não tem nenhum vigor. A presença dele é algo tão especial. Davi, ele viveu coisas extraordinárias como pastor e como rei. Mas ele termina o Salmo 23 dizendo: diante de tudo que eu conquistei, diante de todos os caminhos que minha vida passou, não se sabe exatamente qual foi a época em que esse salmo foi escrito, mas há grandes indícios de que foi nos últimos anos de vida de Davi. Ele já estava com a idade avançada quando escreveu esse salmo. Então vamos partir desse pressuposto, né, de que esse salmo foi escrito realmente no final da vida de Davi. Ele estava dizendo que depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele experimentou, e ele experimentou coisas tremendas, ele conheceu pessoas muito importantes, ele recebeu pessoas importantes na sua casa, ele viu a sua vida mudar completamente. Ele saiu por detrás das malhadas e se assentou no trono de Israel. O último versículo desse salmo, o último pedaço do último versículo diz: tudo que eu quero para sempre não é o trono, não é o campo, não é as ovelhas, a casa de meu pai, as riquezas, os bens, os amigos que eu conquistei. Tudo que eu quero para sempre é habitar na tua presença. Diante de tudo que Davi experimentou na vida, ele concluiu que a coisa mais valiosa que se podia ter é a presença de Deus. Que lição de humildade! Um homem que teve tanto, trocaria todo esse tanto pela presença de Deus. Ele disse: eu quero ficar aqui, habitar no palácio para sempre. Foi isso que ele disse? Não. O que eu quero, Senhor, é habitar no teu templo, na tua casa, um símbolo da presença de Deus para sempre. Eu não queria ter que ir embora. Eu não queria ter que dizer amém. E à medida que você vai se apaixonando pela presença de Deus, né, você vai desfrutando dessa presença tão preciosa. A gente vê que a parte mais ruim da oração é o amém. Porque diz: acabou. Vou levantar e vou fazer minhas coisas. A gente não tem desejo de dizer amém. Porque é uma presença que transforma tudo em nosso interior. Minhas irmãs, eu quero encerrar essa live dizendo algo para você da minha própria vida. Apesar de ter vindo de uma família simples e humilde, eu sempre fui muito incentivada a estudar. E eu fiz uma faculdade de pedagogia. Então, assim, em termos de vida, eu fiz, uma formação acadêmica que me possibilitaria ter uma carreira profissional. Eu fiz um bom casamento. Mas eu posso dizer a você com toda a segurança da minha vida, toda a segurança, que tudo que tem acontecido na minha vida é por causa da presença de Deus. É a presença, é o tempo aos pés dele. E eu não posso sair desse lugar. Esse lugar é a minha morada. Tem uma música do Diante do Trono que diz: você é o meu lar, você é o meu lugar, a minha casa, meu aconchego, para onde eu volto, onde pertenço. Ele é o meu lar, ele é a minha casa, ele é o lugar onde eu pertenço. E quando eu estou com ele, eu sinto como se estivesse abrindo as portas da minha casa. Depois de ter andado na rua para resolver muitas coisas, cheguei em casa. No colo dele, eu realmente me sinto em casa. Se você esquecer tudo que eu falei aqui para você essa noite, muita coisa você vai esquecer, guarde isso no seu coração. A presença de Deus é o seu endereço. Se você não tem desfrutado da presença de Deus, você tem dormido na rua, tem vivido em pensões,
dormindo em hotéis. É legal, é confortante, é bacana, mas não é a nossa casa. E eu viajo muito. Chega uma hora que a gente sente falta da nossa casa, do nosso lar, da intimidade, de ficar à vontade, de fazer do nosso jeito. Se eu não tenho desfrutado da presença de Deus, eu não tenho voltado para casa. Entende? Você não voltou para casa. Se já chegou até esse horário do dia e você ainda não teve um tempo com o Senhor, pare tudo. Ai, Ana, não tem lugar na minha casa. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Tranca a porta. Se derrama. Bota um fone no seu ouvido e se conecta a um outro ambiente, a uma outra atmosfera. Deus gera uma atmosfera especial e Ele manifesta a sua presença. Se conecta com Ele. É um exercício. Tenta todo dia. Tenta um pouquinho. Você vai conseguir e cada vez mais vai se aprimorar nisso. Amém? Amadas, que delícia dividir esse tempo da quinta-feira com vocês. É realmente muito, muito bom para mim. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Não dá para ler tudo, mas falar tudo que eu tô lendo, mas eu tô lendo tudo que vocês, né, escrevem aí. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Que Deus te abençoe, que Deus guarde sua vida, seu coração, sua mente e que você sinta saudade da presença dele. Amém? Um beijo carinhoso para você e um final de quinta-feira, ó, na presença do Senhor. Começa a cantar para Ele, salmodiando aí no seu coração, se enchendo dele. Deus te abençoe.